nós queremos dizer o seguinte: o nosso estudo dessa manhã não vai trazer novidade nenhuma para vocês, mas só que tem que vocês vão chegar em casa meio preocupados. Tá bom? É só relembrar as coisas e os nossos compromissos assumidos no mundo espiritual. Porque existem milhões de criaturas desejosas de estarem na fileira espírita e não podem. Porque a religião é determinada no mundo espiritual, de acordo com os nossos méritos, de acordo com a nossa necessidade. Entenderam? Por isso que existem milhões de pessoas em uma religião e não conseguem vir para outra, porque é dentro da capacidade, dentro da necessidade de cada um. E diz Emmanuel para nós que sai todo dia do mundo espiritual uma imensidade de expositores, médios e dirigentes. Entenderam? Com tarefas definidas. Porque o André Luiz nos alerta, no livro Conduta Espírita, que existem palavras que devem sair do vocabulário do espírita. Sair do vocabulário. 4 palavras que ele cita. Vamos ver se alguém lembra de uma. Sorte, azar, acaso, milagre. Então nós queremos frisar o acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Tá bom? Agora vamos ver a nossa responsabilidade diante a doutrina espírita e diante o Evangelho. Por quê? Há uma divulgação muito grande, expositores, né? Falando sobre o Brasil é coração do mundo e pátria do Evangelho. Agora, se nós, não vou falar só espíritas, não, claro que não. Se nós não divulgarmos, exemplificarmos o Evangelho, a bandeira sairá daqui para outro lugar. Deixará de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Agora, coração do mundo já está mais ou menos aceito pelo mundo todo, que o Brasil é o coração do mundo. Agora, aceitar que é a pátria do Evangelho vai depender muito de nós, tá bom? Então, o nosso tema, como já foi anunciado, eu gosto de trazer um pequeno papel, porque se trouxer muitas folhas, aí o companheiro fala, até ele ler aquilo tudo, desanima. Agora, um dia nós fizemos um estudo lá no Ivanir, e 2 companheiros apostaram, escuta bem, apostaram lá, um apostou com o outro, que no meu papel não tinha nada escrito. Aí o outro falou, tem, depois vieram perguntar, falei, tenho, olha aqui, claro que tem. Entenderam? Então, é um pequeno roteiro e aquilo que pediram para nós. Porque nós devemos ter uma preocupação muito grande nos nossos estudos e palestras, para não transformar um tema em coxa de retalhos. Né? Ficar mais ou menos fixo naquele tema, dentro daquilo que foi pedido, porque naturalmente foi através de uma reunião e chegou-se num bom senso que é o que o grupo precisa. Então nós temos responsabilidade, tá bom? Primeiro, o Evangelho e o Consolador prometido. Não é? Dentro do Evangelho já há o anúncio para nós do Consolador prometido. Não é isso? Recicla para nós aí, quando ele fala que irei ao Pai. Eu vou repetir. Eu quero é só confirmar se eu estou mais ou menos certo, né? Tá bom? Pedirei ao Pai e Ele vos enviará um Consolador, não é isso?
Está faltando uma coisinha aí. E parece que eu estou mais atualizado que ele, viu? Porque vos ensinará todas as coisas, concorda? E vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. É isso? Então, o que tem acontecido conosco? Vos ensinará todas as coisas? Está de vento em popa. Né? Federação Espírita Brasileira, num trabalho gigantesco para divulgar a doutrina espírita. Agora, o Evangelho, menos. Agora, graças a Deus, parece que 2013, né? 2012, 2013, a Federação está muito preocupada com o Evangelho. Reciclando, agora já lançou livros de Emmanuel, né? 4 livros extraordinários em torno do Evangelho. Agora, Kardec, naturalmente, ele preocupado com esse Consolador Prometido, que ele iria organizar, ele então criou o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos livros da codificação. A doutrina espírita é representada pelo Livro dos Espíritos, a mediunidade representada pelo Livro dos Médiuns e o Evangelho representado pelo Evangelho segundo o Espiritismo, com 27 capítulos e um sobre a prece, nos ensinando a orar e incentivando a orar. Esses capítulos baseados no Novo Testamento, na maioria dos casos. Agora, eu acho que é pouco. Tudo evolui, nós temos que progredir. E parábolas não é fácil para nós. Tem companheiro que preocupa demais em estudar, por exemplo, o Apocalipse. E eu, certa feita, eu empolguei. Aí, eu fui buscar uma filha no colégio e peguei o livro e comecei a ler, e Emmanuel disse: agora vamos começar a estudar o Apocalipse. Aí eu falei: eu vou parar. Porque ele, pensa bem, agora que ele estava preocupado em ler a interpretação do Apocalipse, né? Então nós, por enquanto, nós temos que ficar mais ou menos no arroz com feijão, até nós adquirirmos um gabarito maior. Então, o Consolador Prometido tem nos ensinado todas as coisas, através do Livro dos Espíritos, dentro das 1019 questões. Qualquer assunto que vocês idealizarem ou perguntarem, pode ir no Livro dos Espíritos, que tem a orientação para nós. Tudo vos ensinará todas as coisas necessárias a um espírito que está em evolução. Ensinar. Agora, precisamos do segundo. Eu vou reler, porque eu já li aqui isto uma vez. E, se precisar, sou capaz de ler quantas vezes for necessário. É no livro Consolador, na questão 236. Eu só vou ler o final. A mensagem é muito grande. Porque indagaram como interpretar a ansiedade do proselitismo espírita em matéria de fenomenologia ante essa necessidade de iluminação. Foi a pergunta elaborada para o Emmanuel. Aí Emmanuel vai responder numa mensagem grande. Eu vou ler o final dela. Aqueles que interessarem, né? É no Consolador. O Espiritismo, sem Evangelho, pode alcançar as melhores expressões de nobreza, mas não passará de atividade. Sem Evangelho pode alcançar as melhores expressões de nobreza, mas não passará de atividade destinada a modificar-se ou desaparecer, como todos os elementos transitórios do mundo. E o espírita
pode ser um cientista e um filósofo, com as mais elevadas aquisições intelectuais, mas estará sem leme e sem roteiro, no instante da tempestade inevitável, da provação e da experiência. Porque só o sentimento divino da terra, porque só o sentimento divino da fé pode arrebatar o homem das preocupações inferiores da terra para os caminhos supremos dos páramos espirituais. Conclusão. Leon Denis, uma vez, nós no Espírito Santo, deu uma mensagem lá, querendo exaltar o estudo evangélico, porque lá não aceitavam. Foi uma dificuldade imensa para nós levarmos lá o Honório, né? O Honório, o Álvaro de Castro, uma turma para implantarmos o evangelho lá, porque era mais na área do fenômeno. Então, num encontro que teve lá da cidade, dos lugarejos, o presidente da Federação Espírita Brasileira estava presente, um companheiro nosso, um colega, fez o estudo dos princípios fundamentais, colocamos um versículo do Evangelho para ilustrar cada item, e no final o Leon Denis deu uma mensagem. E no final da mensagem ele disse que o domínio disso, como Emmanuel falou aqui, poderá nos levar às estrelas, mas só o Evangelho poderá nos levar a Deus. Então esses estudos, como nós repetimos, são extraordinários. Pensa bem, se nós não tivéssemos a doutrina espírita para nos ajudar a interpretar o Evangelho, o que seria? Seria nada, nós não conseguiríamos extrair o espírito da letra do Evangelho. Vou dar um pequeno exemplo, para não deixar aqui uma ideia de que nós estamos diminuindo a doutrina. Definitivamente, sem ela, uma vez, nós gostamos de contar casos, né? Uma vez o Mário Sobral estavam discutindo, trocando ideias sobre Evangelho e doutrina. Aí eu virei para ele e falei, eu da roça, né? Da roça, meus exemplos são todos da roça. Aí eu falei, ô Sobral, então eu estou deduzindo aqui que o Evangelho e a doutrina é semelhante à corda e à caçamba. Aí ele falou, o quê? Eu falei, a corda e a caçamba. Aí ele disse, então me explica, que eu não entendi bem. Eu falei, nós temos uma cisterna. Temos um líquido precioso lá dentro da cisterna, que é a água. Precisamos extraí-la. Agora eu só com a caçamba, eu não tiro. E eu com a corda só, a mesma coisa. Aí eu amarrando a corda na caçamba, eu vou lá e tirar a água. Entenderam ou não? Isto, os dois têm que andarem juntos. Então, um pequeno exemplo. Desceu um espírito em forma corpórea de uma pomba e pousou no ombro dele. Nós já ouvimos companheiros fora da nossa doutrina dar explicações, né? Agora, só a doutrina espírita é capaz de trazer o esclarecimento para nós. E o que vocês acham? Para ver o valor da doutrina espírita no estudo do Evangelho, para extrairmos o espírito da letra, senão ficamos na letra. E o apóstolo Paulo é categórico em dizer que a letra mata, o espírito é que vive e fica. Entenderam? E aí? Quase que eu falo. Ó. E aí? Desceu um espírito em forma corpórea de uma pomba, não é que está escrito no Evangelho? E pousou no ombro dele. Aí vem o livro dos Espíritos da maior tranquilidade e fala para nós, o espírito toma a forma que ele queira. Só a doutrina espírita tem esse esclarecimento para nós. O espírito toma a forma que ele queira. Né? O espírito pode se apresentar, tanto é que isso pode se dar para o bem como pode se dar para o mal. Que o espírito chega numa reunião com a forma corpórea do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes,
que é um espírito venerado. Na realidade não é ele. Não quero falar que é todos os bezerros, né? De jeito nenhum, né, gente? Pode acontecer isto, né? Pode ocorrer, tá bom? Então, valorizar a doutrina espírita. Quanto mais nós pudermos estudá-la, melhor. Aí o que tem acontecido? Nós temos preocupado mais com essa parte e temos desprezado a outra. Se eu contar a vocês o que ocorreu com nossos companheiros, o Sobral e o Honório, para implantar o Evangelho em Belo Horizonte, a dificuldade que foi. O Sobral abriu uma reunião na União Espírita Mineira, na sala 24. Escutem bem, para estudar o Evangelho. Passaram 2 ou 3 semanas, o companheiro chamou o Peralva num determinado lugar, deixa para lá, né? E falou com ele que estava havendo uma reação, que a reunião estava parecendo o estudo evangélico. Aí ele virou e disse: já entendi. Aqui está a chave da sala e pronto. Porque o companheiro sugeriu a ele estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele queria estudar o Evangelho direto. Isso teve uma certa reação. Passado umas semanas, chamaram o Sobral e ele abriu a reunião de estudo do Evangelho na sala 24, que ficou lá, né, Marival? Por muitíssimos anos. Nós temos companheiros aqui, tem certeza, aí, ó, que participou do estudo na sala 24, que foi um período áureo na nossa vida. Hein? Pois é. Se temos uma pequena bagagem, foi traga dessa época, né? Aí o que aconteceu? Convidaram o Sobral para abrir um estudo do Evangelho num dos maiores centros espíritas de Belo Horizonte. Sobral sozinho, ele foi. Aí chegou lá, deram ele uma sala para ele estudar o Evangelho. E ele começou a fazer o estudo do Evangelho com pequenas, né, assembleia, poucas pessoas. Porque para fenômeno mediúnico precisa ter 10 quarteirões para pôr os carros. Mas para estudar o Evangelho não precisa nada, porque os carros estão sumidos. Aí ele fez a reunião, abriu o estudo, primeira semana, segunda semana, terceira semana. Quando passou 4ª semana, falaram com ele: Sobral, se desculpa, mas surgiu aqui um problema e agora nós vamos precisar dessa sala nesse dia, você vai fazer a reunião na cozinha. E ele foi na maior tranquilidade. Demorou umas reuniões, falaram com ele: o negócio está complicado, aí nós arrumamos esse corredor aqui e você vai fazer a reunião nesse corredor. Aí ele virou e disse: eu estou deduzindo que não tem lugar aqui para o Evangelho. Se não tem lugar para o Evangelho, não tem lugar para mim. E afastou. E até hoje não sabemos se esse centro espírita tem uma reunião de estudo do Evangelho. Olha aí. Então devemos muito a esses companheiros, né Marival? Esses companheiros, né? Aqui em Belo Horizonte, o Sobral, o Honório, o Leão, o Osvaldo, o Lúcio Abreu e outros muitos, né? José Mário Sampaio, Peralva, né? Muita gente, graças a Deus. Agora, depois nós ficamos sabendo quem foi, não vamos citar, quem foi o companheiro que foi contra. Eles tinham uma reunião na sala 24 de estudo que é onde originou o miudinho. A palavra miudinho. Quem dirigia? Osvaldo, Sobral e o Honório.
na união era da mediunidade? É porque o Grupo Emmanuel assumiu uma responsabilidade na casa da Dona Neném de abrir essas reuniões na sala 24. Segunda, terça, quarta, sexta e sábado. Quinta não, porque tinha reunião de desobsessão que tem até hoje. Não assumíamos compromisso na quinta-feira. Então, abriu a mediunidade, estudar os princípios fundamentais, ficou eu e o Honório, porque eu falei que sozinho não tinha condições, aí o Honório aceitou em ficar, o Sobral na terça-feira, e tinha essa reunião de miudinho. Na época quem dirigia era o cunhado do Oswaldo, o Eli. Quando terminou o prazo dele, o Sobral sugeriu para mim dirigir a reunião para mim aprender. Aí eu falei, olha, se você acha que devo, eu aceito. Aceitei. Na primeira reunião, abri lá, gente, de acordo com o que vocês têm estudado aqui, estamos estudando Mateus, e estamos no Mateus no capítulo tal, versículo tal. Né? Vamos continuar a interpretar. Aí começamos a interpretar, um senhor me pediu a palavra. Virou para mim e disse assim, eu posso te perguntar uma coisa? Falei, pode. Com que autoridade o senhor está interpretando esse evangelho? Falei, autoridade minha nenhuma. E o senhor está baseado em alguma coisa? Falei, estou baseado em Emmanuel e Jesus. Emmanuel interpretou o evangelho, eu citei na hora, né? Lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. E aí Emmanuel interpretou essa passagem, né? Rede de interesse, barco, recurso de cada um, e banda direita da verdadeira justiça. Interpretou. E Jesus interpretou a primeira parábola que ele falou para os alunos copiarem, que é a parábola do semeador. Aí ele virou para mim e disse, e por um acaso o senhor é Emmanuel ou Jesus? Falei, não sou. Acabou a reunião, no dia seguinte procurei o Sobral e entreguei a reunião para ele. Sobral, eu não tenho condições porque surgiu isso e isso. Quem que foi, mano? Falei, eu não sei, eu não conheço. Deixa para lá, hoje está no mundo espiritual, espero que ele esteja colado com o evangelho lá, né? Tá bom? Então essa dificuldade na implantação do evangelho nos centros espíritas, não é? Temos a preocupação maior em atender a área mediúnica e assistência social, sendo que a doutrina espírita não veio para assistência social, está aqui no... Você lembra alguma coisa? Aqui? Não. Esmola material. Lê para vocês verem aqui no Consolador. O objetivo do centro espírita não é assistência social, é o quê? Circunstância necessária. Jesus veio para multiplicar pães. Ele não veio, é uma circunstância que surgiu com os companheiros e tem que alimentá-los, não é? Aí ele vai falar que é meritório, vai falar uma coisa maravilhosa. Mas a Igreja Católica, desde os seus primórdios tempos, dominou, eu não sabia disto, dominou a assistência social. Em todos os tempos, liderou, mas não salvou uma alma sequer. Está escrito aqui no Evangelho para nós, para servir de alerta para nós, né? Que o objetivo é atender o que está pedindo a sopa. Ele está pedindo a sopa por uma circunstância dentro da lei de causa e efeito. Porque Deus não criou espírito nenhum para ter dificuldade. A dona Laura, dialogando com o André Luiz, aí o André Luiz perguntou à dona Laura, ô Laura, me explica a questão dos bônus horas e tal, e aí puxou outro assunto, e ela falando com ele, tem espíritos aqui que não trabalham. Não, ele perguntou, tem espírito aqui que não trabalha?
Ela virou e disse: do mundo que você vê, tem homens que não trabalham? Tem. Aqui também tem. Só que tem uma coisa, André, que para esse espírito não falta o teto, o agasalho e o alimento, por ser filho de Deus. Então eu jamais vai faltar para mim o agasalho, o teto e o alimento, se eu não me complicar em uma dessas áreas. Se complicar, aí sim. Aí o que Emmanuel fala aqui na mensagem? Que eu tenho que transformar essa criatura que está pedindo, para que ele tenha méritos na ficha dele, para ele deixar de pedir. Deu para entender? O objetivo da doutrina espírita é este objetivo: é salvar almas. Nós estamos lendo, estudando lá no Irmão Frederico, o último livro da série de André Luiz, E a Vida Continua, e estamos estudando lá as questões dos católicos envolvidos, né? Não vai aqui crítica absolutamente, nós estamos analisando uma questão, né? Analisando a dificuldade dos nossos companheiros lá. Teve uma hora que ela foi visitar uma família, o marido, né, no piano tocando uma música maravilhosa, e ela embebida com a música, uma das companheiras, né, da Evelina. Então, aí chega uma moça simpática, cumprimentou, né, naquela alegria, e virou para ela e disse: ah, estou muito feliz, a moça, estou muito feliz. Por que você está nessa felicidade? Porque minha mãe vai chegar de viagem. Uai, vai chegar de viagem? De onde que ela está vindo? Ela está vindo da terra. Aí ela desmaiou. Ela, pá. Deduziu que ela estava morta. Entenderam? A dificuldade. Agora, vai resolver os nossos problemas lá? Ser espírita, conhecer isso tudo? Diz o livro dos Espíritos que não, mas ajuda muito. Né? Quando falar com nós: você morreu? Ah, morri? Graças a Deus. Graças, até que enfim. Estou liberto, né? Pode ocorrer isso conosco. É isso? Agora, vocês querem ver? Quem que eu vou perguntar? Eu vou perguntar ao senhor. O senhor já viu falar de encosto? Já? E o senhor tem uma ideia quem é o encosto? Um amigo necessitado. Na maior parte das vezes, o encosto... Hein? Quem que falou? Não, nós estamos falando é um encosto. É algo de fora, né? Não, inimigo é obsessor. Encosto é o familiar. Da maior parte das vezes, é como diz o Chico para nós, assim, né, naqueles bate-papo, né, Maribal? Ó, nossos familiares, na maior parte das vezes, almoçam conosco, jantam conosco e dormem conosco. E interferem na nossa vida. Entenderam? Agora, os evangélicos deita e rola para expulsar os encostos. Porque é mais fácil. Agora, o obsessor não expulsa nenhum. Tá bom? O que André Luiz narra? Eu faço uma ideia, a reunião que está lá fora. Composta de quem? Pode falar, gente. Quem que compõe os nossos obsessores? Porque eles interessam alguma coisa que está falando aqui? Não. Aí um dialogando com o outro. Você não está preocupado com o Marival, não? Não, por quê? Ó, Marival está escutando falar do Evangelho, tem que fazer bem para os outros, tem que fazer isso. Você não está preocupado, não? Por que está preocupado? Porque o Marival, se fizer isso, vai mudar de faixa e ele vai perder o quê?
a sintonia. Aí o outro vira para ele e diz, que isso? Isso já é, ó. Não mudou nada. Não muda nada. Não muda. Pode ficar tranquilo que, ó. Tá. Aí o André Luiz narra isso num livro, não sei em qual, né? Dessa maneira que eu estou contando. Aí quando eu saio lá fora, ele me dá o braço e a vida continua. Chego em casa brigando com a mulher, com as filhas, com não sei o quê e tal. Não é? É isso aí, né? Tem sido a nossa vida, né? Ei! Vermelho, Marivaldo? Mas eu espero que seja de vergonha. Que não seja vermelho de raiva. Entenderam? Ô, senhor Manuel. Oi. Só um acréscimo aqui. Minha esposa recentemente me fez uma colocação. Disse o seguinte. Primeiro o seguinte. Antes, vários anos, reclamando, você não muda, você não melhora, você não muda. Esse ano que passou há pouco tempo, ela disse para mim o seguinte. Esse ano você mudou. Um pouquinho. Só um pouquinho, mas mudou. Isso é bom, já mostra alguma coisa. Claro. A minha esposa falou comigo duas coisas. A primeira ela falou comigo, ó, meia sem graça, ó, não vou casar com você na próxima reencarnação. Tá bom? E ela era, os que conheceram ela, né, pouca conversa, né, uma calma, uma serenidade, não é porque desencarnou não, né, gente? É isso mesmo. Aí ela virou para mim e disse, pois é, mas sabe por quê? Porque ela viu que eu fiquei meio sem graça, né? É porque eu quero ser esportista. Eu quero disputar a Olimpíada. Adorava essas coisas. Aí eu falei, então, está resolvido o problema. Você vai para a Olimpíada, você é seu técnico, né? Está resolvido o problema, né? E a outra, que ele contou aqui, não vai aqui orgulho nem nada, como ele falou, na maior sinceridade. Ela um dia virou para mim e disse, olha, se você não tivesse entrado para a doutrina, eu já tinha separado de você há muitos anos. Sabe por quê? Porque eu lidava na área de jogo, de baralho. Se eu contar vocês aqui é ruim, porque vocês vão desanimar comigo, né? E eu tinha uma casa de jogo, sendo atleticano doente, dentro do cruzeiro. Construíram 5 salas para eu explorar com o jogo. E os jogadores que estivessem lá de concentrado, divertir lá. Aí o que aconteceu? Mamãe católica ferrenha começou a rezar para me largar o jogo. Eu chegava lá, ela passava a mão na minha cabeça, dinheiro rodava maior facilidade, né? Dinheiro mesmo, era muito dinheiro que rodava. Aí ela passava a mão na minha cabeça e falava, meu filho, dinheiro de jogo é amaldiçoado. É o pai de família que joga e que perde o dinheiro de comprar um mantimento. Larga isto. Falava comigo. E rezando. E eu fui tomando a giriza do negócio. Quando eu entrava na sede, eu já sentia algo estranho. Mas eu tinha um contrato, tinha uma multa muito grande para pagar, e eu fui controlando. Aí Deus enviou um presidente para lá metido. Quando ele impostou, chamou um colega meu, que era investigador, né? E falou, a primeira coisa que eu quero fazer é acabar com essa casa de jogo. Aí ele chegou todo acabrunhado, todo triste, né? Falou comigo, Manuel, aconteceu uma coisa aí terrível. O presidente está querendo acabar com a casa de jogo. Aí eu não podia demonstrar nada, né? Aí pensei que era comigo lá dentro, ô meu pai, graças a Deus. E daí? Ah, ele quer entrar em acordo com você e vai te pagar o valor do contrato. Ainda me pagou para me sair de lá. Entenderam? Para ver como que Deus é bom, né? É maravilhoso. Agora nós temos que aceitar mais ou menos também as diretrizes dele, tá bom?
Aí vamos ler um pedacinho do Chico aqui, que na quarta-feira distribuímos isso num culto, e eu fui ler a mensagem de Emmanuel, para ser feliz. Não vou ler a mensagem, vou ler o que o Chico escreveu depois da mensagem aqui embaixo. Palavras de Chico Xavier. O Centro Espírita tem o dever fundamental de levar a público o Evangelho de Jesus na maior simplicidade possível. Ô, gente, isso tem que calar profundamente em nós que usamos a palavra dos centros espíritas. Olha aqui, de simplicidade. O Sobral, quando nós fizemos o curso de expositor, ele virou para mim e disse: Manuel, de acordo com a sua possibilidade, quando te convidarem para fazer uma palestra no centro, na terça-feira, por exemplo, vai lá na terça-feira para você conhecer o público, para quem você vai falar, para você usar a linguagem de acordo com o seu público. Agora, o que ocorre conosco? Colocamos uma imensidade de livros em cima da mesa, fizemos um programa e levamos sofisticado para o público. Pergunta a maioria lá fora: o que você entendeu? Para falar a verdade, eu entendi muito pouco. Entenderam? Então, a nossa responsabilidade diante a exposição da doutrina e do Evangelho. Agora, no outro item, que esse Consolador prometido, já o objetivo dele, ensinar todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Não é? Então, ensinar todas as coisas está no Livro dos Espíritos. E relembrar de tudo que eu tenho dito está no Evangelho, que seria as duas coisas primordiais, não é? Agora, Jesus, exemplo para a vida. Nós temos conhecimento de que Jesus é o modelo. Agora, eu, para copiar o modelo, eu tenho que ter uma intimidade muito grande com o modelo. Eu tenho que estar em dia com o modelo, eu tenho que conhecer o modelo, eu tenho que me entrosar com ele. E ele está representado no Evangelho. Não é isso? É onde nós encontramos que é a menor resposta do Livro dos Espíritos. Qual é, como que fala lá, Marival? Mais ou menos, Guia e modelo da humanidade. Quem nós podemos apresentar como guia e modelo da humanidade? Ou para o homem, para a humanidade e para o homem em particular. Senão eu fico na ideia da humanidade. E ela é individual. Aí a resposta é? É a mais curta das 1900. Vede Jesus. Ou então Jesus. Pronto. Agora ele diz: eu sou o guia, mas tu não me segues. Eu sou a luz, mas tu não me vês. É que tem adiantado isso, não é? Então agora, quando nós estudamos e ouvimos pessoas da área que falam sobre o id, o ego, o superego, passado, presente, futuro, e que André Luiz, para nós entendermos bem, ele ilustra com a casa mental. Vocês lembram de uma mensagem dele, a casa mental? Aí ele coloca a casa mental como se fosse uma casa física. Aí ele fala: nessa casa tem o porão, hein? O sótão, que é o mais importante, a sala e a cozinha, onde nós lidamos no dia a dia. Então o porão é o porão está aqui do quê? O passado. A casa, a sala e o quarto é o presente. O sótão é o futuro. Então isso tudo que nós estamos falando aqui
nós estamos mandando para o sótão, para o superego, para amanhã exemplificar, que é aqui, ó, exemplos para a vida. Hoje, se exigir de mim, isto é com dificuldade. Nós estamos apresentando um estudo, se tiver uma oportunidade, nós vamos comentar aqui, eu estou até devendo à família da Dona Zélia uma cópia, que nós resolvemos modificar um pouco, que é sobre as expressões de amor. Emmanuel fala aqui que as expressões de amor cobrem multidões de pecados. Baseado que eu achei que foi Jesus que falou e não está na Bíblia, que o amor cobre multidões de pecados. Pedro e Tiago. E Tiago também fala, mas Jesus não falou. Agora aqui está escrito, como nos ensinou o Mestre Jesus, o amor cobre multidões de pecados. Aí um dia eu perguntei ao Sobral, aonde que Emmanuel estuda? É na nossa Bíblia? Que isso, mano? Que isso? Ele vai estudar na nossa Bíblia toda mexida? Ele estuda no arquivo espiritual, né? E eu diria, no original. Aí eu falei, então agora resolveu o meu problema, viu? Né? Quando ele fala, não cai assim como nos ensinou o Mestre Jesus, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não seja servido. Não está na Bíblia. Então buscamos que as expressões de amor cobrem multidão de pecados. E fomos analisar o que é expressões de amor. Catalogamos 64. Agora reduzimos para 50. Aquela que tem uma dúvidazinha e tal, nós cortamos, vamos tirar uma cópia. 50 expressões de amor. Que estas eu, não digo todas, algumas delas já consigo colocar em prática. Né? Quem poderia falar uma expressão de amor para nós aí? Hein? Como que é? Amor? Amor materno. Não estou falando do amor, não. Eu estou falando da expressão. Humildade. Perdão. Caridade. 3. Agora, vamos para as expressões mais simples. A companheira chega perto de mim e fala, Seu Manuel, eu queria bater um papinho com o senhor 5 minutos, posso? Pois não, minha filha, fica à vontade. Aí ela está contando, ela para falar aqui, ela vai em Sabará, Raposos, Nova Lima, para chegar e dizer, está precisando disso, tá bom? Eu estou calma e serenamente ouvindo ela, como aconteceu comigo na União. A companheira foi falando e eu fui elaborando o que eu ia falar com ela, entenderam? Aí ela foi falando, e eu pedi o recurso todo. De tanta coisa eu virei para ela e falei, minha filha, crê em Deus, viu? Só isso. Agora eu pergunto, isso é uma expressão de amor? Eu ouvi-la carinhosamente, serenamente, e ela notar isto, porque se ela não notar, não é expressão de amor. Eu não transmiti o amor para ela. Entenderam? Então, isso nós conseguimos fazer. E o que estará acontecendo comigo? Estará cobrindo, não sei se vocês já pecaram, né? Não sei. A senhora é capaz de ficar 1 mês sem pecar? Não? Não é possível. E 1 semana? Também não? E 1 hora? A 1 hora ela já duvidou, 1 hora ela já está pensando. Somos capazes de ficar 1 hora sem pecar? Somos. E por que não ficar 2? E por que não ficar 4? É ou não é? É um sinal de que nós já temos
Todas essas expressões de amor, elas estão intrinsecamente em mim. As virtudes não vão entrar em mim, vai? A calma, a fé, não já está? O germe, intrinsecamente. Eu estou simplesmente desenvolvendo. Agora, cada uma expressão de amor dessa vai cobrindo meus pecados. É semelhante, para nós entendermos o valor disto, eu devo a ele 5.000 reais. Aí ele me dá um prazo para pagar. 3 meses. Aí eu levo a dívida a sério. Daqui 6 meses eu tenho que pagar essa dívida. Aí eu começo a economizar. Entenderam? 10 reais, 50 reais, 100 reais, tal. Quando chega na data do pagamento, eu vou lá abrir o cofre, despejo lá, tem 4.000 reais. Aí eu inteiro 1.000 e pago a ele. É o que ocorre conosco. Eu teria que morrer através de uma bala perdida no cérebro ou no intestino, aí me dá um problema, eu vou para o hospital, passo por uma cirurgia e morro na cirurgia. Libertando o nosso espírito. Nós não podemos escolher o marido, não podemos escolher a esposa que eu quero. Será que eu poderia desposar a fulano de estar na próxima reencarnação? Aí o espírito guia vai virar para mim e diz: Manel, pode, mas não agora, não sei quando, porque você tem esta com o braço estendido aqui, ó. Você tem que resgatar primeiro. Entenderam? Nosso horário é 10 minutos. 10h30. Então eles vão sofrer muito ainda. Pois é. Tem um item aqui. Eu não sei se ele colocou esse item aqui, foi por causa dele. Vida e transformação. A esposa dele disse que nos últimos meses, né? Ou no último ano, ele transformou. Agora, uma companheira assentada na plateia, como vocês estão aqui, e o expositor lá todo eufórico, falando, e ela com a mão assim, aí virou e disse: vou trazer minha cama para esse centro espírita. Por quê? É porque foi com esse homem que eu casei. Não é com aquele que eu tenho em casa, não. Entenderam? Então, é essa transformação que nós temos que fazer. Só que ela é muito lenta. E por que é lenta? Deus poderia fazer, né, que a evolução se fizesse mais rapidamente. Mas ela não seria segura. A criatura, para falar, deixei de fumar, ele tem que passar, no mínimo, 10 reencarnações ou 20 sem fumar. Para ele poder dizer, deixei de fumar. Deixou o quê? Na próxima reencarnação, ele ainda tem no seu perispírito, né, o algo da nicotina, do cigarro, qualquer coisa, e que o leva ainda como uma tentação, uma atração, que ainda vai fazer. É muito lento. O Emmanuel afirma para nós que uma estrada de 2.500 quilômetros foi feito metro a metro. Um edifício de 100 andares foi feito tijolo por tijolo. Então a evolução é lenta. Aqui ela falou com ele que ele não evoluiu nada. Agora, se eu perguntar o guia espiritual dele, ele vai falar: ele melhorou muito. Ele melhorou. Vocês não conheceram ele antigamente. Ele melhorou muito. Nós estamos melhorando. Só de estarmos aqui ouvindo falar de Deus e de Jesus, não é, gente. Nós falamos aqui, milhões de criaturas desejariam estar aqui. No entanto, não estão.
parentes nossos que nós desejaríamos que estivesse aqui, filhos, esposa, esposo, né? Agora nós temos uma mania, é que estamos ouvindo assim tranquilamente e falando, a minha esposa devia estar aqui. A minha esposa, porque o ensinamento não é para ele não, é para a esposa. A minha esposa devia escutar isso, mas ele mesmo não escutou não. Nós corremos o risco de, na próxima reencarnação, não sermos espíritas? Claro e evidente. Agora, qual será a causa que vai me levar a não ser? O desleixo. Entenderam? Existem criaturas que reencarnam cegas? Ou não? Nós temos um companheiro na União que sei que milagre ele não está aqui, né? Ele nos acompanha há mais de 40 anos. E eu tenho feito perguntas a ele para eu aprender, né? Eu perguntei a ele uma certa feita, escuta, os seus sonhos são coloridos? Aí ele virou para mim e disse, que isso, Manuel, que isso? Eu não enxergo nada no mundo espiritual, não. Eu sou cego aqui e lá. Isso me apavorou. Entenderam? Agora, a criatura não perde o direito de ter a vista? Tem pessoas que não perdem o direito de ter as pernas? A mesma coisa. Tem pessoas que não merecem ser espírita. Está na doutrina espírita, na próxima reencarnação. Tudo que... Hein? Será tirado, não é? A parábola dos talentos. Enterrou o talento, tá complicado, não é? Então, esta evolução aqui, ó, a prática do Evangelho na nossa vida, essa prática ainda, nós estamos... Olha, vocês querem ver a coisa? Vocês vão ficar muito pensativos. Nós passamos por 3 fases. O médico, ele forma... Não, como que é? Ele entra para a faculdade para estudar a medicina. Aí ele forma e depois transforma em atos o que ele aprendeu. Então nós na doutrina, entramos para a doutrina, primeiro estágio, a doutrina entra dentro de nós no segundo estágio e a doutrina sai no terceiro estágio. Nós estamos exigindo de pessoas para esse evangelho sair, sendo que ele não entrou. Agora, isso pode ser espírita de 40 anos, 50 anos nas lides. A doutrina não entrou nele. Eu vou dar um exemplo de uma companheira, professora evangélica, por mais de 15 anos. A vida dela tranquila, construindo uma casa relativamente boa, marido bem empregado, ela ia no Paraguai, fazia compra, trazia, vendia, ganhava o seu dinheiro, as coisas começaram a complicar, o marido perdeu o emprego, parou a construção da casa e ela apavorou. Aí falaram com ela que era o feitiço que alguém tinha feito para ela. Aí ela procurou uma pessoa. E a pessoa falou com ela que era mesmo, e que era uma fulana de tal. Aí ela na hora já idealizou quem era, voltou para casa apavorada, procurou minha irmã. Isto é a atitude de pessoas que a doutrina não entrou nele, olha. Ela não é, Marival. Não estamos julgando ninguém, mas não entrou. Não entrou. O Espírito falou comigo numa reunião, na União Espírita Mineira, nós dirigindo uma reunião. Eu vou te mostrar, vou acabar com você. Aí eu virei para ele e falei, olha, meu amigo, você só pode fazer comigo o que Deus permitir. Não é não? Agora, se eu dever, tanto você cobre ou não, eu vou ter que pagar. Aí o espírito ficou bravo, muito bravo. Eu saí da reunião, vim para casa. Passou 2 dias,
uma filha minha chega e me bota a zero. E eu discuti com ela. Aí pego o carro, vou para a marcenaria, no caminho o sinal fechou. Aí eu lembrei, falei, ele me pegou, hein? Ele me pegou. Ele pegou a minha filha para me atingir. Entenderam? Para me mostrar. Eu vou te mostrar, porque ele falou, eu vou te mostrar. Mas só pode fazer o que Deus permitir. Concorda ou não? E uma criatura não tem jeito de fazer mal para mim. Porque sem a minha permissão, eu tenho que permitir que ele me faça infeliz. Agora, o máximo que ele pode fazer comigo é tirar o mais precioso de mim, que é a vida. Agora eu pergunto, eu morrendo eu vou perder alguma coisa? Nada, absolutamente, né? Então, nós temos que ficar tranquilos, recorrer à doutrina. Nesta hora, a doutrina tem que entrar dentro de nós, para depois ela poder sair em forma de prática do Evangelho, né? E não é só a doutrina, não, é o Evangelho. Porque é lá que está escrito, como diz o Chico, se eu fosse autoridade, eu mandaria escrever em panos, em cartazes, toda entrada de cidade e lugarejo, eu escreveria, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Entenderam? Que é o que tem que fazer parte da nossa vida. Lembrar do nosso semelhante. Bom, agora a influência consoladora da doutrina espírita, que é o último item. Nós, expositores, estamos devendo muito nesta área. Um dia eu, dialogando com um genro, muito tarimbado, muito estudioso, calmo, sereno, de vez em quando ele me poda. Não, seu Manel, não é assim também não. Vai devagar e tal, né? Entenderam? Aí ele falou comigo, olha, eu estou preocupado porque nós estamos devendo a área consoladora da doutrina. Em toda palestra que nós fizermos, nós deveríamos deixar 10 minutos para mostrar a área consoladora da doutrina. Entenderam? Agora vamos revisar aqui rapidamente os princípios fundamentais. Que foi, né, deu um trabalho imenso para o Grupo Emmanuel. Através do Sobral, os dois, o Sobral e o Honório foram os cabeças, né? Depois a cooperação de muita gente. No início, chamava princípios básicos da doutrina. Depois acharam que não era só básico, que tinha outros, né? Um puxa o outro. Aí falou, não, vamos colocar princípios fundamentais. Não, minto. Princípios básicos e gerais da doutrina. Acharam que não ficou bom. Aí colocou princípios fundamentais da doutrina espírita, que é até hoje, nos 15 itens. E nós questionamos o Honório uma certa feita, até recentemente ele era presidente da União Espírita Mineira, se nós poderíamos mudar a colocação de uma palavra lá. Mudar, ela está no 10º lugar, mudar ela para 2ª ou 3ª colocação, né? Aí ele virou para mim e falou, o que é, Manuel? Falei, eu queria colocar a imortalidade da alma cá em cima, porque é um princípio básico. Os outros são gerais, são consequências. Aí ele virou para mim e disse, Manuel, olha, esses princípios fundamentais, eles já estão sendo estudados em diversos países. Dessa maneira, falei, então pronto, acabou, não tem nem, né? Mexer, acabou, para que mexer, né? Não importa. Aí ele falou comigo, quando nós elaboramos isso, nós não tivemos a preocupação de colocar assim, não. Por quê? Kardec coloca na introdução do Livro dos Médiuns, que quando nós escutem bem, para nós não gastarmos energia à toa,
Quando nós formos dialogar com alguém em torno de doutrina, questão da vida, provação, sofrimento, primeira coisa, indagar dele se ele crê em Deus. Se ele titubear na resposta, colocar a viola no saco, como nós falamos na roça, e bater noutra freguesia. Se ele responder positivamente, eu vou fazer a segunda. Se ele crê no espírito ou na alma. Porque a alma é o espírito reencarnado, ou encarnado, né? Não é isso? Quando desencarnamos, somos chamados, lá não fala alma, fala. Lá é espírito, a alma é aqui. Kardec deixou isso para nós. Aí se ele responder que crê no espírito, já pensei muito nisso, teria que ser dessa maneira, eu vou fazer a terceira. Qual será? Imortalidade da alma. É o básico para mim, gente. O restante virá, é como diz Jesus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o restante vem por acréscimo. Busca, mas tem que conscientizar mesmo, é racionalizar que Deus existe, o Espírito é a imortalidade dele. Uma companheira do Grupo Emmanuel, na reunião de quarta-feira, que dirigimos lá, perdeu um filho. Vamos falar, perdeu entre aspas, né? Pessoa riquíssima, perdeu o filho, era um casal, o filho foi estudar nos Estados Unidos, melhor colégio, aí o professor notou que ele, na hora da aula, ele deu um branco, aí ele titubeou assim, chamou o médico, atendeu ele, 2 dias depois enviou para o Brasil, para a família dele, chegou aqui, 2 meses depois desencarnou, né, o rapaz. E ela, a vida acabou. Para a mãe, a vida acabou. E nós lutando com ela e tal, conseguimos, através de um casal em Uberaba, o Allan Kardec e a esposa, Maria Luísa, enviamos ela e eles levaram a companheira ao Chico. E o Chico psicografou uma mensagem para ela do filho. Chorou muito lá, né? Trouxe a mensagem e me mostrou. E falou comigo assim: Manuel, tem 3 coisas nessa mensagem que só eu e ele sabemos. A companheira acreditou? Recentemente, tocamos no assunto no irmão Frederico, aí o marido dela, que trabalha conosco lá no irmão Frederico, falou: Manuel, 30 anos são passados, até hoje ela não aceitou. Leu a mensagem para mim chorando. Agora ela queria aceitar, mas não tem base. Ela não crê em Deus. Nós falamos que crê em Deus. Se nós for na penitenciária, separarmos 10 criminosos ferrenhos, nós vamos perguntar a eles se crê em Deus. Talvez os 10 vai falar que crê piamente em Deus. Que Deus é este que você crê? Faz um retrospecto, né? Do Deus que você crê. É como diz o Asírio Zarur, uma certa feita, disputando com o padre Quevedo na televisão, virou para o padre Quevedo e disse: se Deus é esse que você prega, eu trago ele na sola do meu sapato. E isso foi uma tragédia para o Asírio Zarur, porque interpretaram mal. Saiu nos jornais todos que Zarur falou que Deus ele carregava na sola do sapato. Não é bem isso. Se Deus é o que você prega, Deus me livre. Entenderam? Aí, crê em Deus, crê no Espírito e crê na imortalidade, para nós modificarmos nossa vida. É a base. É como se fosse levantar uma casa sem o alicerce. Mas hoje, mais amanhã, ela vem a ruína. Agora, quando tem base sólida, é como Jesus falou na parábola, não tem uma parábola? Que construiu a casa, né? Na rocha e tal, vem chuva, pode vir o que vier. Aí, tá vendo? Mateus 7, 23, 24, né? Tá vendo? Olha aí, ó. Eu ainda chego lá, viu? Você vai ver.
Eu sou novo. E é claro, agora eu não sou muito novo não, viu? Sabe por quê? Eu fui fazer um estudo no Centro Espírita comemorando o aniversário. Terminou a palestra, convidaram o Enio. Diz que está muito mal de saúde, né? Fiquei sabendo essa semana. Então convidaram o Enio para fazer a prece final. Aí eu assentei na cadeira, sim, e com o gráfico no colo, concentrado para acompanhar a prece dele. Aí quando ele pega o microfone, incorporou o Zé Grosso. Aí virou para mim e disse: Manel, você está aí firme, hein? Falei: graças a Deus, velho. Pois é, antigamente você fazia tudo para ninguém ouvir Jesus, hein? E agora você está divulgando ele, hein? Aí eu falei: pois é, se eu tivesse dinheiro eu pagaria para todo mundo escutar. Entenderam? Não somos novos assim também não, nós somos bem velhos lá, né? Velho e complicado. Velho e complicado. Bom, agora, para caminharmos para o término, papel dos centros espíritas, papel dos expositores e papel dos espíritas. Eu acho que não precisa nem de eu falar nada, né? Cada um já vai... O que quer dizer isto? Cada um já vai colocar a carapuça na cabeça, né? A obrigação dos centros espíritas não é obrigação, vamos falar dever, né? Fica ameno, mais ameno. É ter a preocupação de expor o Evangelho em todas as oportunidades que surgirem. Nós encontramos centros espíritas, tem o Centro Espírita em Belo Horizonte, nós conhecemos ele através do Sobral, em uma garagem. Escutem bem, em uma garagem. Hoje não, já há bastante tempo atrás, é um centro espírita de 2 andares, em 2 lotes, construído o centro, com uma creche anexo, e uma família de 4 irmãos, que era o presidente na atualidade. O caso encerrou agora na justiça, porque um brigou com o outro que não queria que eles fossem presidente. Desarticulou o centro todo, até hoje está desarticulado. Agora, tentamos muitas vezes, né? Teve gente da União Espírita Mineira, o Kemper, interferiu lá, não conseguiu fazer nada. O Brás, pergunta o Brás, interferiu para ajudar. Não, o caso foi para o juiz teve que lavar a sentença para eles poderem seguirem. Agora estão tentando harmonizar outra vez o centro. A família foi para o brejo. Desarticulou a família toda. Aí sugerimos lá, meses atrás, né, para estudar o que aconteceu na casa espírita. Aceitam? Não aceitam. Tem uma reunião de estudo evangélico? Não tem, mas tem 4 reuniões mediúnicas. Tem reunião de tratamento que tem toque físico na pessoa, coisa que a doutrina não admite definitivamente. 3 coisas o centro espírita pode realizar, na palavra do Franciscano Xavier: a prece, o passe e a água fluidificada, somente. O restante pode ser feito fora do centro espírita, mas dentro dele não. E André Luiz coloca no Conduta Espírita: devemos lutar pela pureza doutrinária a todo custo, para termos a pureza doutrinária dentro do centro espírita. Então, aqui, o centro espírita, a preocupação é salvar almas. E o caminho é o Evangelho. E a doutrina, naturalmente, como já falamos. Deve ter reunião de estudo do Livro dos Espíritos? O que você acha? Claro e evidente, minuciosamente, calma e tranquilamente. Nós estudamos o Livro dos Espíritos no Grupo Emmanuel por 2 vezes.
A primeira vez demoramos 8 anos e 8 meses. A segunda vez, 9 anos e 2 meses. Na União Espírita Mineira, a mesma coisa. Do Grupo Irmão Frederico, a mesma coisa. O Livro dos Espíritos. Agora, a coisa é tão complicada que o Grupo Irmão Frederico tem 50 anos. É o nosso grupo de origem. Não tem até hoje uma reunião de estudo do Evangelho lá dentro, porque não aceitam. Você acredita? Não conseguimos implantar uma reunião nos moldes do Evangelho. Tem reuniões que falam do Evangelho? Tem, não tenha dúvida nenhuma, né? Convida um expositor, né? Um dos últimos que teve lá foi Marival. Agora eu não sou testemunho, porque eu não sei o que ele falou lá, né? Né, Marival? Casquei fora. Ele teve uma justificativa. Isto é o papel do Centro Espírita. Porque é para o objetivo, são as almas que estão vindo para ele. A nossa responsabilidade. Os expositores, a mesma coisa. Todas as oportunidades que tiver, o centro pediu, deu o tema, eu não posso mudar, né? Vou falar o que eles pediram, mas dentro desse tema eu posso tranquilamente infiltrar um pouquinho de evangelho e mostrar a parte consoladora. Nós começamos a falar, eu vou rapidamente, 3 minutinhos. Eu crer em Deus, saber que Deus é meu Pai, é consolador. Eu saber que Jesus veio, demorou 1000 anos, descendo de esfera em esfera, até chegar na esfera do homem, para trazer a mensagem para nós. É um consolo ter ele como irmão primeiro. Também que nós conhecemos, foi o único que fez a evolução em linha reta, até hoje, né? Agora, é consolador eu saber que eu tenho um espírito que Deus criou e que eu estou fazendo a minha evolução? É consolador. E não vamos falar em todos, vamos citar a mediunidade. É um consolo nós sabermos que os meus entes queridos estão vivos no mundo espiritual e que podem comunicar comigo através da mediunidade ou não? É um consolo para mim eu saber que eu posso desenvolver uma vidência e ver os meus espíritos amigos junto de mim. É um consolo maravilhoso que eu vou desencarnar e vou reencontrá-los. Agora só tem uma coisa, é uma notícia meia boa e meia ruim, não é? É que o Livro dos Espíritos fala que os meus amigos virão me receber. Bom, eu espero que não seja Marival me recebendo, né? Né, Marival? Que não seja ele. Mas então, os meus amigos virão me receber, me abraçar, me dar as boas-vindas e cada um vai para o seu lado e eu vou ficar entregue aos inimigos. Porque a presença deles é inevitável, é o que o Livro dos Espíritos fala. Conta rapidinho, aqueles dois, o advogado e o amigo dele, o advogado espírita e o outro, e ele não contou para o outro. Conta lá a história. Não, eu não vou saber contar sim, mas vamos contar rapidamente. O companheiro desencarnou, né? O advogado desencarnou. Isso. Aí o advogado foi lá orientá-lo. Tem um amigo querendo falar com você. Conta aí, Marival. Não, é o contrário. Isso. 2 grandes amigos. O advogado era espírita, o outro não, mas eram amigos inseparáveis. O amigo inseparável desencarna, fica o advogado para trás. O amigo chega no plano espiritual, surpreende com a continuidade da vida. Ele fala, puxa, eu preciso passar isso para o meu amigo e tal e coisa. Aí quando ele faz um plantão lá no plano espiritual, até que chega o amigo dele, o advogado, e fala, olha, eu estou aqui já há algum tempo te aguardando, porque eu quero te explicar coisas que aqui não
que lá a gente não tem noção. Aqui a vida continua. Aí o advogado vai e fala assim, eu sei isso muito. Eu deixei uma biblioteca lá em casa dos 2 metros de livros espíritas. Eu falei, então você não era meu amigo. Você nunca foi meu amigo, porque nunca me falou dessas coisas. Então eu estou dizendo que muitas vezes nós achamos que é respeitar o amigo, não falar de doutrina espírita. É evidente que nós não vamos enfiar nele a convicção. Mas nós devemos, deu hora do culto, vamos chamar a pessoa para participar do culto, não tem problema nenhum. Quer dizer, nós temos que ter uma vivência de plena convicção daquilo que nós defendemos. Ser espírita convicto é uma bênção divina nas nossas vidas. É uma responsabilidade muito grande ser espírita e não passar para as pessoas que nós somos espíritas. No livro Instruções Psicofônicas, agora para encerrar mesmo, né? No livro Instruções Psicofônicas, tem uma mensagem de um companheiro que foi presidente de um centro. Aí ele contando que quando chegou no mundo espiritual, não precisaram falar nada com ele. O que deduzimos? Que ele já sabia tudo, mas que 2 coisas estavam prejudicando muito: o vício do cigarro e falar da vida dos outros. Prejudicando muito. Agora olha o outro, desencarnou, construiu um centro, desencarnou dentro do centro, 40 anos, 50 anos de trabalho, chegou no mundo espiritual, foi bem recebido, o guia espiritual orientou ele, e ele pediu, eu queria pedir 2 coisas. Eu queria visitar minha família e queria visitar o centro espírita que eu trabalhei. Aí ele virou para ele e disse, não tem problema nenhum. Visitar a sua família você pode, mas visitar o centro espírita não pode, porque ele não existe mais, porque você não deixou ninguém dirigir ele acabou. Ô, gente, muito obrigado.